som da trombeta eu vou ouvir, para o céu contigo eu vou subir, e um hino a ti irei cantar. Sim, eu vou ouvir a voz do Senhor a me chamar, e um novo nome eu terei no coral do céu. Irei cantar, irei cantar. Aleluia. Glória a Deus, glória a Jesus Cristo. Deus é bom. Saúde a todos na paz do Senhor Jesus. Estamos aí chegando, vamos compartilhando em nome de Jesus. Deus é bom, Deus é o nosso refúgio e fortaleza. Irmão Paulo Germano, louvado seja Deus. Lindos louvores do irmão enviou para mim hoje, é uma bênção, irmão pastor Paulo Germano, louvando e engrandecendo o nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Meus queridos e amados irmãos, antes de começar assim já na palavra, eu quero pedir a você que compartilha essa live com o irmão cristão, com aquele que está na igreja e com aquele que saiu da igreja. Compartilha aí, que eu tenho uma palavra de Deus para você nesta noite, tá bom? Uma ótima noite a todos. Vamos entrando, dando seu legalzinho, vamos compartilhando em nome de Jesus. Paulo Germano. E vai ser assim, num piscar de olhos vão subir os que confessaram-te aqui, para sempre contigo irão morar. Se você ouvir a voz do Senhor a te chamar, não se demore em lhe atender. Jesus tem pra ti também lugar para cantar. Aleluia ao Cordeiro, aleluia ao Cordeiro, aleluia ao Cordeiro. Um hino a ti irei cantar. Aleluia ao Cordeiro, Aleluia! Glória a Deus! Vamos, irmão Arnaldo aí já tá entrando, já dando seu legalzinho. Deus abençoe a todos os familiares dele lá em São Paulo. Ele tá sempre compartilhando a minha live. O senhor Arnaldo, Deus abençoe. O irmãozinho esteve aqui hoje dizendo que em São Paulo ele tá compartilhando também com alguns irmãos lá em São Paulo. Glória a Deus! Isso é muito bom, né? Expansão aí da palavra. E Deus é bom, Deus é maravilhoso. Glória a Seasons. Fábio Novaes, tio Fábio em Feira de Santana. Juliana também. Walter Lee, Giovana, Henrique, Marcelo, Moisés também aí em Feira de Santana. Os fogos estão aí. Olha o barulhos e fogos. Deus é bom. É fogos e lá. irei cantar, irei cantar. Quero subir ao teu santo monte, eu quero sentir tua presença. Legal, Deus é bom, Deus é maravilhoso. Roque Nogueira, Reni também, Reni Silva, Deus abençoe. Deus abençoe a todos vocês que estão chegando, todos vocês que já estão aí, já compartilhando essa live, em nome de Jesus. Eu peço a você que compartilhe aí, os irmãos aí, Juliana, já dando o seu legalzinho. Cadê Walter Lee? Glória a Deus, só me pedindo a Deus que dê tudo certo, porque Deus é bom, Deus é maravilhoso. A todos vocês em Feira de Santana, em Rafael Jambeiro também, a você daqui de Itatim, Bahia, Brasil. É uma maravilha a minha cidade, viu?
Meus queridos e amados irmãos, vamos compartilhando em nome de Juliana. Tá. Glória a Deus. Só coloquei um negócio aqui para enxergar melhor, que tava vendo tudo embaçado. Tá uma maravilha. Bruno, pastor Bruno, Deus abençoe, pastor Bruno Pérez. Glória a Seasons. Glória a Jesus. Saudade, mais uma vez. Senhor, estou com saudade. Mais uma vez. Vamos compartilhando aí, compartilhe com o seu irmão, compartilhe com aquele que está na igreja, compartilhe com aquele que saiu da igreja, compartilhe com aquele que está zangado com o irmão, com a irmã. Tem que ter esse tipo de gente, né? Então vamos compartilhando aí, que eu tenho uma palavra para você em nome de Jesus. Eu não vou me demorar muito não, só estou esperando você compartilhar, tá bom? Compartilhe. Deus é bom. Eu quero subir ao teu santo monte. Quero sentir tua presença. Eu quero subir ao teu santo monte, Deus da minha vida. Eu quero sentir tua presença. Oh. Me deixa sentar aos teus pés. Glória a Jesus, glória a Deus, glória a Jeová Deus. Deus é bom. Deus abençoe. Deus é bom, Deus é maravilhoso. Deus tem todos os dias nos guardado, nos livrado de todo mal. E é o nosso dever louvar e engrandecer a Deus, porque Ele é um Deus justo e fiel. E Ele cuida de mim e de você. Ele cuida de mim e de você. Embora com todas as lutas, com todas as diversidades, com tudo que está acontecendo, Deus é justo e fiel para nos guardar e nos livrar. As coisas, a Bíblia diz, de que se queixa o homem se queixa dos seus próprios pecados, né? Irmão Arnaldo, Deus abençoe. É isso aí, a vida tem lutas, a vida tem adversidades, né? Mas nós tememos a Deus e nós pedimos a Deus o seu Espírito Santo Consolador, e é Ele que nos guarda, Ele que nos livra, Ele que nos alegra, Ele que nos protege. Eu creio assim. Então, para você, meu amigo, minha amiga, meu irmão, para você que não é cristão, para você que é cristão, compartilhe essa live em nome de Jesus, que eu espero que seja uma bênção. Eu estou pedindo discernimento ao Espírito Santo de Deus para falar da palavra de Deus, porque o meu programa chama-se De Olho na Verdade, e é claro que nós temos que ter a verdade em nossos corações e falar para os irmãos, falar para os amigos. Nem só as pessoas que são evangélicas, nem só as pessoas que pertencem a uma denominação, a uma igreja, não, mas para todos. A palavra de Deus, o Evangelho de Jesus Cristo é para toda a criatura, amém? E Deus é bom. Louvado seja Deus. Abraçar aos irmãos que estão já acompanhando também a nossa live em São Paulo. Já falei em São Paulo, em outras cidades, tem muitos lugares que os irmãos estão compartilhando e eu recebo muitas mensagens e eu só tenho a agradecer a Deus. Eu só tenho a louvar e bendizer a Jeová Deus, porque Ele é maravilhoso e tem cuidado de cada um de nós, e as pessoas de outras cidades, os amigos dos grupos, as pessoas que estão sempre comentando. Eu agradeço a todos em nome de Jesus. Meus queridos e amados irmãos, a palavra que eu tenho para você hoje, para mim e para você, está escrito no livro de 1 aos Coríntios. O apóstolo Paulo escreveu aos Coríntios, no seu capítulo de número 3, pastor Paulo, Deus abençoe aí, meu pastor da igreja Assembleia de Deus Fraternal, está em Coríntios 3. Eu estava pedindo a Deus discernimento de uma palavra, e quando estive ontem na igreja, e o irmão estava pregando, e eu louvei, engrandeci a Deus, ao Espírito Santo de Deus, porque eu creio que mesmo com todas as falhas do homem, com toda a imperfeição do homem, Deus usa o homem na terra
para nos direcionar uma palavra, para nos fazer com que possamos entender o agir e o operar de Deus na vida das pessoas. E é muito louvável, é muito prazeroso ouvir a palavra de Deus, porque a Bíblia Sagrada, para mim e para você, é claro, é um manual de instrução para a vida do homem que quer viver bem. O apóstolo Paulo escreveu, a epífora do texto diz assim: divisões na igreja. Em algumas Bíblias diz assim: o espírito mundano que causa dissensões nas igrejas. E eu fiquei a pensar o porquê o apóstolo Paulo escreveu isso aos irmãos em Corinto. E ele diz assim: e eu, irmão, não vos pude falar como espirituais, mas como a carnais, como meninos em Cristo. Com leite vos criei, e não com carne, porque ainda não podeis, nem tampouco ainda agora podeis. Porque ainda sois carnais, pois havendo entre vós invejas, contendas e dissensões, não sois porventura carnais e não andais segundo os homens? Porque dizendo eu de Paulo, outro eu de Apolo, porventura não sois carnais? Pois quem é Paulo e quem é Apolo, senão ministros pelos quais cresce e conforme que o Senhor deu a cada um? Eu plantei, Apolo regou, mas Deus deu o crescimento. Por isso, nem o que planta é coisa alguma, nem o que rega, mas Deus que dá o crescimento. Ora, o que planta e o que rega são um, mas cada um receberá o seu galardão segundo o seu trabalho. Porque nós somos cooperadores de Deus. Vós sois lavoura de Deus e edifício de Deus, segundo a graça de Deus que me é dada. Pois eu, como sábio, arquiteto, e o fundamento, e outro edifica sobre ele. Mas veja que cada um é como um edifício sobre ele. Deixa eu ir aqui para o capítulo, louvado seja Deus, 15, que diz assim: se a obra de alguém se queimar, sofrerá detrimento, mas o tal será salvo, todavia, como pelo fogo. Não sabeis vós que sois templo de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Se alguém destruir o templo de Deus, Deus o destruirá, porque o templo de Deus, que sois vós, é santo. Ninguém se engane a si mesmo. Se alguém entre vós tem por sábio neste mundo, faça-se louco para ser sábio, porque a sabedoria deste mundo é loucura diante de Deus. Pois está escrito: ele aplana os sábios na sua própria astúcia, e conhece os pensamentos dos sábios, que são vãs. Portanto, ninguém se glorie nos homens, porque tudo é vosso. Seja Paulo, seja Apolo, seja Cefas, seja o mundo, seja a vida, seja a morte, seja o presente, seja o futuro, tudo é vosso. E vós de Cristo, e Cristo de Deus. Meus queridos e amados irmãos, quando o apóstolo Paulo escreve aos Coríntios, aos irmãos de Corinto, falando do comportamento daqueles irmãos naqueles dias, porque dissensões, invejas, contendas são pensamentos e sentimentos mundanos. E o apóstolo Paulo vem alertar os irmãos, vem alertando os irmãos
desses espíritos, ou desse espírito que está na igreja de Corintos. Dissensão, falta de concórdia, né? Conflito, disputa, inveja, descontentamento, querendo aquilo que pertence a outra pessoa, ou gozar dos bens de outras pessoas, da outra pessoa, né? Contenda, invejas, tudo isso é espírito que não vem de Deus. E quando Paulo diz assim, olha, eu vou falar a vocês como carnais, porque vocês estão sendo como criança, e eu estou dando leite, eu não estou dando, sabe, uma comida forte a vocês, porque vocês ainda é criança. E eu quero falar com vocês como carnais, para que vocês deixem de ter esse espírito, de ter esse sentimento dentro da igreja, porque nós todos somos cooperadores da obra de Deus. Não tem e não existe ninguém na hierarquia diante de Deus como melhor ou como pior. Não existe hierarquia diante de Deus, porque Deus não faz exceção. Deus trata o pastor, o apóstolo, o profeta, o sacerdote, da mesma forma. Deus não faz essa exceção de pessoas, ao contrário, é claro, dos homens. Mas o apóstolo Paulo vem alertar os irmãos, dizendo a ele desse espírito, desse sentimento que traz confusão nas igrejas, na igreja de Corintos. E eu fiquei a pensar como a palavra de Deus é viva e eficaz, que exatamente isso está acontecendo nos dias de hoje. Eu vou falar por mim, porque eu quero, Gilvan, Deus abençoe, eu quero falar umas verdades, aliás, a verdade, e esta verdade tem que partir de mim. Eu sou cristão e sofri algumas decepções na igreja. Talvez você que está aí do outro lado tenha sofrido também algumas decepções, algumas afrontas, ouvido palavras que você não gostou, ouvido disse-me-disse. Esse mesmo espírito que o apóstolo Paulo fala aqui ainda está nas igrejas nos dias de hoje, em pleno século 21. E diga-se de passagem, meus queridos e amados irmãos, você que é cristão, você que não é, e eu tenho que falar essa verdade para você, que muitas das vezes as pessoas se convertem ao cristianismo, ao evangelho, e passa a ir para a igreja, e passa ali 5 anos, 10 anos, 15 anos, mas na vida daquela pessoa, o espírito mundano ainda faz parte do seu coração, ainda está na sua mente e no seu coração. É um espírito de discordância, é um espírito de inveja, que só atrapalha a obra de Deus. E era isso que Paulo estava dizendo aos irmãos, porque atrapalha o crescimento da obra de Deus, atrapalha a propagação da verdade, da sã palavra e do evangelho de Jesus Cristo, que é o evangelho de transformação na vida do homem. Nos dias de hoje, meus queridos e amados, não é diferente. Eu posso dizer a você essa verdade, que esse espírito mundano que causa dissensão nas igrejas já me acompanhou, mesmo eu estando na igreja. Tudo que eu ouvia, tudo que eu ouvia as pessoas fazer, não era certo no meu haver, no meu pensamento. Até uma mensagem bíblica, eu me lembro que quando o pastor chegou aqui, nós estávamos feridos por algumas circunstâncias, por algumas situações, que não vale aqui eu relembrar, mas eu posso dizer hoje que o pastor chegou aqui com uma marreta, um ponteiro e uma talhadeira muito afinada. Mas quando ele chegou aqui, ele encontrou pedras, e pedras brutas, duras mesmo, que quebrou o cabo da marreta, que cegou os ponteiros, mas ele então teve o discernimento espiritual que Paulo teve, e disse, olha, eu vou começar a mostrar a esse povo, já que eles comiam leite, vou dar agora algo duro. Vou dar um mocotó, talvez, para eles comerem. Eu falo isso por mim. Se algum irmão da igreja estiver assistindo aí e não estiver concordando, eu estou falando de mim. E esse é o discernimento que eu tive.
Então, eu vou começar a dar uma comida sólida a esse povo para ver se ele muda o comportamento. E diga-se de passagem, é verdade que o pastor bateu bastante. Bateu como assim? Nas suas palavras, nas suas pregações. E o espírito mundano, quando a gente... que nós somos templo e casa do Espírito Santo de Deus, mas muitas das vezes nós deixamos o Espírito de lado, o Espírito Santo de discernimento e de inteligência, e passamos fazer com que o espírito mundano que causa dissensão nas igrejas se aposse de mim e de você. Então tudo aquilo que o irmão faz, tudo aquilo que o obreiro prega, tudo aquilo que a irmã fala, já é uma ofensa para quem está com o espírito mundano que causa dissensão nas igrejas. E isso acontecia comigo. Acontecia comigo e eu relutava todo dia porque não era algo que eu me sentia bem. E diga-se de passagem que verdade é que quando tinha as reuniões, quando tinha alguns cultos, eu gravava, porque eu tenho esse espírito de repórter, na verdade, também, né? Esse desejo pela comunicação. Tanto é que eu tinha uma rádio, já trabalhei em uma rádio em São Paulo. E eu gravava as coisas, que é para depois eu ouvir e ter algo para criticar, para falar mal. Eu tenho que falar essas verdades pro irmão, porque o cara, a pessoa, o irmão, ser cristão é uma transformação. É se transformar de verdade. Não é querer dizer eu sou santo, eu sou bom, eu sou perfeito, não. Mas procurar ter o Espírito Santo de Deus, que é esse Espírito que Paulo está falando para os irmãos, que nós somos edificadores da obra de Deus. Nós não podemos achar melhor porque nós pertencemos a uma denominação, porque nós pertencemos a um pastor, porque nós pertencemos a uma igreja. Não, nós não podemos se achar melhor, não. Mas há muitas pessoas que se acham melhor, há muitas pessoas que se vangloriam, há muitas pessoas que têm esse espírito que causa dissensão nas igrejas. E eu era desse jeito, eu não me agradava com nada. E o tempo foi passando e aquilo só me inflamava, eu senti vontade de sair da igreja. Mas eu ia sair da igreja e ia colocar a culpa em quem? Se o errado era eu. Porque o Espírito Santo, ele nos corrige. O Espírito Santo de Deus, ele nos corrige, ele nos mostra a verdade. É por isso que eu estou falando essas verdades aqui, meus queridos. Porque eu era assim, eu era um cara embaçado mesmo na igreja. Eu me converti, eu me emocionei muito quando me batizei, quando o pastor Oswaldo ali, glória a Deus, nos batizou, né? Eu e outros irmãos e outras irmãs. Eu pedi a Deus para mudar, assim como eu era também no mundo, eu pedi a Deus para me mudar. E isso todos os dias acontecia na minha vida, né? Porque quando você tem esse espírito, nada lhe agrada. Os irmãos... Tem umas irmãs que têm contenda, né? Tem umas irmãs que têm inveja, tem uns irmãos também que têm inveja um do outro. Então, mesmo com esse sentimento, eu via o pastor da igreja só orar. E quantas das vezes, eu vou falar isso aqui, eu sei que ele vai dizer que, não sei o que é que ele vai dizer, mas eu creio que alguns irmãos dizem, o irmão Edson é complicado, o irmão Edson é embaçado mesmo. E o pastor, eu tenho certeza que ele falava isso. Vamos orar. Que hoje eu o conheço. Hoje é pastor da igreja e meu amigo. E eu creio que ele fala assim, vamos orar. E a oração tem seus efeitos. E eu fui, irmãos, pedindo a Deus, Deus, tira isso de mim, eu não me agrado com o culto, eu não estou me agradando com os irmãos, eu não estou me agradando com nada, eu só pego as falhas dos irmãos. Eu só pego as coisas erradas dos irmãos. Deus, muda, tira isso de mim. Às vezes eu vi uma coisa lá, eu já fazia uma nuvem, já fazia meio mundo. E aquilo não me felicitava porque não era da vontade de Deus. Eu estou falando a verdade para vocês, irmãos. Não era da vontade de Deus aquele comportamento que eu tinha. Eu, obreiro da igreja. E aquele sentimento de, sabe, não sei se de angústia, de inveja até que não. Porque eu gosto de desenrolar as coisas, né? Mas é o espírito que causa dissensão, confusão, conflito, discordância, né? E aí eu ficava pedindo a Deus, tira isso de mim. E eu vou falar uma verdade aqui para vocês aqui. Que nos cultos da igreja, às vezes quando eu ouvia uma mensagem, uma pregação,
e de exortação principalmente, eu só recebi aquilo tudo como se fosse para mim. Como se fosse para mim. Não, isso é indireta. Isso que o pastor está pregando é indireta. Isso que os irmãos estão falando é indireta. Deve ser porque eu não concordo com isso. Eu não concordo com o piso da igreja. Eu não concordo com a cor. Eu não concordo com o telhado. Eu não concordo com a porta. Eu não concordo com isso. Eu não concordo. Peraí, eu vou concordar com o que mesmo? Isso não é de Deus não, irmão. É o espírito mundano que causa dissensão nas igrejas. E eu estou falando isso porque eu já andei com ele. Eu já andei, já fiz parte já. Eu já dei brecha a esse espírito. E Deus, eu sempre em constante oração, porque o apóstolo Paulo diz aqui, olha, que mesmo você praticando as suas obras, todas serão queimadas, porque Deus é que purifica. Não é pelas obras que eu e você vamos ser salvos, não. Você pode fazer o que você quiser, é pela fé. E eu tenho fé. Eu tenho fé, mesmo com esse espírito de dissensão, mesmo com esse espírito de conflito, de divergência, eu tenho fé que Deus poderia me mudar. Eu tenho essa fé. E o tempo foi passando, mas mesmo assim eu louvo e agradeço a Deus por tudo. Mesmo assim o pastor ainda me dava a oportunidade a pregar. E eu pregava do meu jeito. Eu achava que era desse jeito que eu tinha que falar, que era desse jeito que eu tinha que pregar. E o pastor deixava, né? Até que um certo dia eu me lembro que eu trouxe uma mensagem e eu falei o que eu bem quis. E o pastor então, sabiamente, mandou um monte de texto bíblico para mim. Talvez você que está na igreja, talvez você que está afastado, você que saiu da igreja, se passou isso que eu estou contando a você, passou na sua vida ou aconteceu na sua vida, isso que eu estou contando a você. Então, o pastor mandou um monte de versículo para mim e eu li tudo atentamente e fui orar a Deus. Também não falei nada com ele, fui orar a Deus. Senhor, será que eu estou certo? Me ajuda. Ou será que o Senhor chamou só o pastor? Será que o Senhor não me chamou também para esse negócio, para essa obra? Será que o Senhor não me chamou? Porque tem uns obreiros, irmão, deixa eu falar isso aqui. Tem uns obreiros que tomam um curso teólogo, tem uns obreiros que até sabem falar melhor do que alguns pastores que tem por aí, a verdade é essa, que sabe desenrolar, que os irmãos gostam dele, tem uma proximidade. Então alguns obreiros já querem tomar o lugar do pastor. Não era o meu pensamento, nunca foi o meu pensamento, porque eu sei que há tempo para todas as coisas. Mas é por isso que o evangelho está desse jeito, porque tem alguns irmãos que tomam um curso teórico, que tomam um estudo bíblico, aí no outro dia já arruma contenda com o pastor, já prega diferente do pastor, contrário à palavra de Deus, e quer abrir ministério e pregar do jeito que ele quer. Isso é o espírito maligno, é o espírito mundano que causa dissensão nas igrejas. Então, quando o pastor mandara para mim aqueles versículos, aqueles capítulos, eu li tudo atentamente e fui orar a Deus. E o Espírito Santo é maravilhoso. E diz o Senhor, assim como eu chamei Paulo, eu chamei você. Assim como eu quero salvar Paulo, eu salvo você. Assim como eu quero salvar aquele que está no mundo, eu salvo você, porque eu sou Deus. Assim diz o Senhor, é eu que faço. Eu que transformo. Quando você dá lugar ao meu Espírito Santo fazer a obra e a transformação na sua vida. E eu pedi a Deus, tira isso de mim. Chorei bastante, lamentei, quis sair da igreja, pensei muito. Mas eu vou para onde? Eu vou para outra igreja e vou fazer a mesma coisa? Eu vou para outra igreja e vou fazer a mesma coisa? Não, eu que tenho que expulsar de mim esse espírito. E outra coisa, meus queridos, nem o pastor, nem um padre, nem um papa, nem um apóstolo, ninguém tem poder. O apóstolo Paulo diz aqui, ninguém tem o poder de expulsar esse espírito mundano que está no coração das pessoas, que causa dissensão na igreja. Mas sou eu mesmo, eu que estou com a chave da minha casa. Por isso que Jesus disse, eis que bato, estou à porta, se você abrir, eu vou entrar. E quem fecha a porta, eu fecho a porta, porque eu tenho a chave da porta do meu coração. Então, quando eu entendi a palavra de Deus, que eu precisava mudar, porque a pior coisa é ser um crente azedo, irmãos. É ser um crente azedo. Hoje, quando acontecem as coisas na minha igreja, eu digo assim, olha, vocês veem aí, vocês decidem aí, o pastor, você acha o quê, irmão? Obreiro, você acha o quê, diácono Edson? Disso aqui, assim, o pastor, o senhor que sabe aí. O que o senhor fizer aí pra mim tá bom. Porque a minha morada não é aqui. A minha igreja não vai ser eternamente 4 paredes. Mas eu tenho que viver, irmãos, em comunhão com os irmãos.
Eu tenho que viver, Rosa. Rosa, Deus abençoe aí em São Paulo. Rosa é de muito tempo, desde 94, né, Rosa? Glória a Deus. Eu tenho que viver, irmãos, em comunhão com a igreja. É por isso que eu tenho que cultuar. Agora, o que eu não concordo e que eu vou denunciar aqui é pessoas que hoje estão na igreja, usam a Bíblia, têm a oportunidade de pregar, de louvar, disso e daquilo, e ainda continua com o espírito mundano que causa confusão na igreja. Quando pega a Bíblia, lê versículo, que é uma maravilha. Aí quando tem uma festa na igreja, deixa eu falar essa verdade aqui. Quando o pastor, a irmã, programa uma festa na igreja, 50 pessoas concordam com uma roupa, 50 pessoas concordam com a ornamentação, mas tem um que é só para arrumar confusão, pastor. Tem um que é só para arrumar confusão. E aí, para não ter um desmanche, aí acaba ou desistindo, ou então fazendo e contrariando um. Isso é um espírito maligno que causa confusão. Eu digo isso que eu já andei com ele. Eu estou falando uma verdade para você que é cristão. Compartilhe isso com os cristãos. Compartilhe com os crentes, porque tem muito crente na igreja que anda com esse espírito. Com esse espírito mundano que causa dissensão e confusão nas igrejas. É certo e verdade que tem muitos pastores que deixam a desejar. Mas eu não vou generalizar, porque nesse meio também tem muitos pastores honestos. E outra coisa que eu estava pensando, quão dura é e difícil a vida de um pastor que procura andar direito. É isso mesmo, quão difícil é, irmãos, a vida de um pastor que ora por uma pessoa embaçada como eu era antes. E por muitas pessoas que nós oramos e nós clamamos a Deus. Porque nós sabemos, temos o discernimento espiritual. Aí é uma confusão nas igrejas e diz que ama a Deus, diz que adora a Deus, que está fazendo a obra de Deus. Quer se amostrar porque canta ou prega melhor, aí quer se amostrar. E muitos ficam abrindo quadradozinho dizendo que é casa de Deus, né? Que Deus não habita em templo construído por mãos humanas e chamando de igreja. Mas sabe para quê? Para levantar um grupo de irmãos, para manter ele, para ele sair do trabalho e viver à custa dos irmãos, de alguns. Aí ele fica armando confusão nas igrejas, sabe? Para atrair o povo, para arrumar confusão, para sair da igreja. Eu tô falando essa verdade. Para sair da igreja e arruma confusão com o pastor. Se você não está concordando, saia, vá para outra igreja. Não tem problema nenhum. Agora eu vou ficar arrumando confusão, briga com o pastor, eu dizendo que estou servindo a Deus dentro de um templo, dentro de uma igreja que nós chamamos casa de oração. Aí eu vou ficar arrumando confusão. Isso não é de Deus, não. Foi isso que o Espírito Santo de Deus me falou. Eu me entristeço quando eu vejo muitos pastores errados que passam na televisão, quando eu vejo pastores que não pregam a salvação, pastores que não falam a verdade, pastores que distorcem a palavra de Deus. Aí eu me chateio. Eu não vou andar com espírito de confusão, de contenda não, mas eu ando com o espírito da verdade, o que está escrito aqui, e falo para ele: você está todo errado, meu irmão. E é isso que está acontecendo, irmão Enoque. Deus abençoe. É isso que acontece nos dias de hoje. Por isso que a política dos dias de hoje está parecendo a política gospel. O cara, ele faz um monte de coisa errada, mas está na igreja com a Bíblia debaixo do braço. Mas o pastor não chama ele num quadrado, num cantinho, e diz: irmão, você está errado. A palavra de Deus não nos exorta assim, não. A palavra de Deus nos ensina assim, assim, assim. É isso que o apóstolo Paulo falou aos irmãos de Corinto, irmãos. E nós precisamos falar essa verdade, porque tem muitos irmãos que se acham. Aí quando é agora na época de política, ele causa uma dissensão, uma confusão do demônio na igreja. Porque ele quer pender para um lado partidário e outros irmãos pendem para o outro lado. Aí há aquela confusão na igreja. Aí vem me dizer que está fazendo a obra de Deus? Que Deus, só se for Deus dete. Agora não Deus, Jeová Deus que está no céu. E nós precisamos, irmão Enoque, pregar e falar a palavra de Deus, você com seus louvores, o irmão Henrique aí, Deus abençoe, em Castro Alves, mostrar esta verdade a alguns irmãos, para que esse espírito saia, porque andava comigo, irmão. Esse espírito, uma vez eu bati no irmão na igreja, é certo que o irmão veio para cá esculachar a gente, o irmão rebaixou a gente mesmo, aquele foi mandado, era um rapaz, um moreno, né? Um negro com quase 2 metros de altura, e eu dei um tapaço nos peitos dele. Não, você não vem falar isso aqui na igreja, não. Você não vem pra cá ridicularizar a gente, não.
Chegou outro levita, todo parecendo Zezé de Camargo e Luciano, todo apertadinho, que para vestir aquelas calças tem que ficar deitado. Aí chegou para mim: irmão, aumente bem o som, porque eu sou acostumado a cantar em trio, então aumente bem o som. Eu falei: vá cantar no trio, porque aqui não é trio não, aqui é igreja. Comigo era desse jeito, mas mesmo assim tinha comigo o espírito que causa dissensão, confusão mesmo. O irmão Carlos, o presbítero Carlos, sabe muito bem disso. E os irmãos da igreja. E eu procurei me libertar disso. E eu vou pedir a Deus, a Jeová Deus, que toque no seu coração para lhe libertar disso. Porque você não vive feliz. Você diz que fica fazendo, que está fazendo a obra de Deus, mas você não está. Porque você é contendeiro e contendeira na igreja. Não concorda com o que o pastor vai fazer, não concorda com o que a irmã vai fazer, não concorda com o que o irmão pretende fazer. Aí nos dias de hoje, como tem festas em algumas igrejas nos dias de hoje, com o coronavírus, muitas igrejas, não tem mais aquela festa, aquela que uma convida a outra, outra convida a outra. Meus irmãos, a gente não eu não sou obrigado a ir para festa de igreja nenhuma, mas eu não participo mais de festa mundana, eu não participo mais de clube, de rave, dessas coisas. O que é que tem eu ir um dia para uma igreja? O que é que tem uma festa na minha igreja? Eu tive vendo aí um vídeo na passagem de ano, foi maravilhosa, a gente ficou dançando até 5 horas da manhã no outro dia. Dançando os louvores, dançando música que louva a Deus. E porque antigamente eu ficava também no clube parecendo um bestalhado, entrava no clube 10 horas e ia sair no outro dia com a cara cheia de cachaça, ressaca, vomitando e comendo e com a cara no próprio vômito? Porque eu não posso participar de uma festa da igreja? Posso sim. Agora tem uns irmãos que é contendeiro, não quer ver os outros felizes. Aí fica com o espírito ruim, o espírito maligno, que o apóstolo Paulo diz aqui, que causa confusão e dissensão na igreja, dizendo que está fazendo a obra de Deus. E aí querendo ser melhor um do que o outro. Eu sou de Paulo, eu sou de Apolo. Não importa de quem você é um servo de Deus. Eu sou um servo de Deus. E esse espírito mundano que causa dissensão, que causa divisão nas igrejas dos coríntios, ainda acontece nos dias de hoje, na nossa igreja, no Brasil e no mundo. É por isso que tem muitos pastores que um separam do outro, aí no outro dia tá com o ministério. Por causa disso, o espírito mundano, que causa dissensão, que ele não tem prazer em ajudar um ou outro, não, mas sim separação e divisão. Que é para ter uma partícula de um grupo para orientar. Eu quero saber, eu louvo e agradeço a Deus. Eu fico me perguntando como vai ser no dia que esse povo, eu e você, estivermos diante do tribunal do Senhor. E eu quero saber se um vai dizer, uma igrejinha dessas que tem por aí, dizer: olha, o meu lugar é aqui, Jeová. Jesus, o meu lugar é aqui, que eu não me dou com o irmão da Assembleia. Jesus, o meu lugar é aqui, que eu não me dou com o irmão da Aliança, que eu não me dou com o irmão da não sei daquela, que eu não me dou com... Eu quero saber como é que vai ser isso, porque isso não é obra de Deus, não. Isso é obra do homem, do espírito maligno e do espírito mundano. Porque a palavra de Deus diz que o mundo não conhece o Espírito Santo de Deus, mas nós que somos cristãos, nós conhecemos o Espírito Santo de Deus, que é o Espírito da verdade. É analisar a situação e ver se o irmão está certo ou está errado. Mas não ficar criando contenda. Eu estou falando o que eu fiz. Não ficar criando contenda e divisão e confusão na igreja. É isso, irmão Arnaldo, que acontece nos dias de hoje. É por isso que você vê o irmão tem um curso teólogo, aí não sabe direito, não sabe nem cuidar da sua casa e quer abrir uma igreja. É isso que eu não concordo. Aí veio um irmão católico e disse: irmão Edson, eu gosto de você porque você fala a verdade. Eu quero que você me responda uma pergunta. Eu falei: me faça, se eu souber, eu lhe respondo. Ele disse: por que para ser um padre estuda tanto tempo e para ser um pastor, daí a pouco um consagra um irmão, já é pastor? Eu falei: eu não sei. Aí você vai perguntar ao pastor que consagrou ele, nem eu não. Você pergunta essas respostas. Eu não posso e não sei lidar. Não posso, você vai perguntar ao pastor, meu irmão. Porque hoje, nos dias de hoje, a Bíblia está se cumprindo, a palavra de Deus está se cumprindo, é homens dados a homem, homens indicados por homens. E no templo de Deus, no templo de Jesus Cristo, hoje é uma profissão, mas ser pastor não é uma profissão. Muitos estão tendo, irmão Arnaldo, como uma profissão. Você sabe disso, que você foi pastor jubilado, você fazia a obra, quando eu via suas gravações, por amor. Mas muitos hoje não. Hoje muitos fazem por isso, ó. Aí não cuida, não exorta a ovelha, deixa a ovelha de qualquer jeito. E aí
onde e quando que essa ovelha vai ser salva, vai ter discernimento espiritual, me diz, porque tem muitos aí só pregando benção, 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 e a pessoa anda toda errado. É isso que acontece. Aí eu fiquei pensando, como é difícil ser um pastor. O camarada deixa o pai, deixa a mãe, deixa a sua família, deixa a sua casa lá na sua cidade e vem cuidar de um povo bruto, ignorante, que nem sequer obedecia aos seus pais. É isso que eu fiquei pensando de mim. Um cara que saiu de casa com 16 anos, aí hoje, depois de 30, de 40 anos, vem um pastor querer exortar, querer mudar tudo aquilo que o cara viveu. Imagine que missão, meus queridos. Imagine que missão. Eu fiquei a pensar isso. É difícil você ser um pastor honesto, é difícil você ser um pastor decente, que prega a palavra de Deus de salvação. E outra verdade que eu vou falar para vocês: as igrejas, pode escrever com caneta de ouro aí, as igrejas que pregam salvação, o povo não quer. O povo não quer a igreja que prega salvação, porque eles andam com o espírito mundano. Então eles só querem o quê? Coisa palpável, coisa da terra. Aí quando os pastores, alguns pastores, ficam pregando bens materiais, coisas terrenas, aí a igreja é assim, ó. Aí ficam umas irmãs que vestem umas roupas, deixa eu falar essa verdade aqui, vestem umas calças de academia, que vai para a igreja, que você parece que ela foi malhar na igreja. Quando se agacha para orar, você tem que virar a cara, para não ficar olhando ela. Você tem que virar o rosto. E tem uns irmãos também gaiatinhos, que ficam vestindo umas calças apertadas, essas calças laicas, que na frente dele parece que ele botou uma salsicha assim. Tome vergonha na sua cara, que o púlpito da igreja não é lugar de você se amostrar não, seu sem vergonha, sua sem vergonha. Você está andando com o espírito mundano, não é com o Espírito Santo de Deus não, porque na igreja é lugar de ordem e decência. Aí quando sai da igreja quer dar uma de bamba. Tem umas que é mais crente no mundo, é mais crente cá fora do que na igreja, porque quando está na igreja é confusão, quando sai no mundo fica falando de Deus. Que Deus? Deixa eu falar essa verdade pra vocês que é crente e anda desse jeito. Eu tô falando porque eu já me comportei assim. Porque eu tô aqui pra falar a verdade. E quando eu questionei ao Espírito Santo de Deus se ele chamou só o pastor Paulo, que eu tinha tudo que ele falava como piada, e eu perguntei, Deus disse pra mim: assim como eu chamei Paulo, eu chamei você. Mas você, para falar a verdade, e me mostrou um lago, me mostrou uma lagoa imensa, e muitas pessoas, eu vi muitas pessoas ali, tudo bem vestida, pastores, eu vi muitas irmãs bem vestidas, só não vi criança, e aquela pessoa que eu não olhei se era Deus, se era um homem, se era um anjo, quem foi, só sei que alguém me deu essa visão, e me mostrou, e eu fiquei olhando aquilo ali, e ele disse, pode olhar, e quando eu olhei, eu me vi ali dentro daquela lagoa, e eu queria sair daquilo. Eu via minhas veias, minhas artérias. Aí eu entrei em desespero, que eu queria sair daquele lugar. Isso foi uma visão que o Espírito Santo me deu. E aí ele disse, você vai sair daí, agora você tem que fazer assim, você tem que ser diferente do que você é, e diferente desses que estão aí, porque você vai parar nesse mesmo lugar aí que esses estão. Foi essa visão que eu tive, e por isso que eu procurei mudar, porque eu acredito em Deus, eu acredito em Jesus Cristo, eu acredito em um ser superior que manda em tudo. Você está vendo essa situação aí? Os políticos, os evangélicos, a maioria, tudo envolvido em política. E quando o pastor vai falar, fica bicudo. Quando o pastor vai reclamar que nada, porque isso e aquilo eles querem. Aí eu pergunto a você, como é que o irmão vai ter discernimento espiritual para trazer alguém para a igreja, se ele está lá na baderna? Isso é espírito maligno, é espírito mundano, que causa dissensão nas igrejas. Aí hoje tem muitos católicos, deixa eu falar essa verdade, tem muitos católicos que dão mais testemunho do que quem diz que é cristão, quem diz que é evangélico. Vocês sabem disso. Tem muitos católicos, eu conheço, tem muitos católicos que dão mais testemunho do que muitos que estão nas igrejas, 24 horas na igreja. Certo? Então eu tenho que falar essas verdades, porque Deus me transformou, o Espírito Santo me transformou, e pode transformar você também que está aí do outro lado, você também que é crente, que fica arrumando contenda na igreja. Se você discorda do seu pastor alguma coisa, é certo que tem alguns pastores que só pensam em dinheiro, só falam em dinheiro. Olha, eu estou na igreja Assembleia de Deus Fraternal, vai fazer 10 anos, graças a Deus, os dois pastores que passaram aqui, e eu espero que fique só em Paulo aí, certo?
Porque se amanhã ou depois vir aí o líder aí querer tirar e a gente dizer que não sai também não. Não, deixa ele aqui, certo? E se a gente não concordar também, chegar, pastor, nós não estamos concordando com o senhor, assim, vamos falar com o seu superior para lhe tirar. Não tem negócio de duas conversas não, é assim que tem que ter, porque os irmãos católicos fazem isso também, quando discordam de um padre, de alguém, eles escrevem para lá, manda para lá, sabe, a sua reivindicação em troca de padre. Essas igrejas que têm as suas convenções, assim como a nossa, que tem as convenções, quando está discordando do agir, do modo do pastor, não é ficar arrumando confusão não, liga pro líder. Não é ficar arrumando contenda, confusão na igreja. Agora seja transparente, foi eu que falei. Eu falei isso pro líder, foi eu que falei, não foi ninguém não. E muitos irmãos ficaram bicudo comigo. Que nada, o irmão Edson quer tomar o lugar do pastor. O irmão Edson vai abrir uma igreja aqui. Quer abrir igreja, rapaz? Tá pensando que é assim, é? Para cuidar de um povo ignorante, de um povo bruto, de um povo que não respeita o pai e a mãe? Eu sou doido, é? Para entrar numa dessa? Isso é para quem tem muita... Isso é chamado, não é profissão não, irmão. Isso é chamado, não é profissão não. Agora muitos estão encarando hoje o cristianismo evangélico como profissão. E fazendo da igreja permuta. E fazendo da igreja comércio e negócio. Mas eu louvo e agradeço a Deus que o espírito mundano que causava dissensão e confusão nas igrejas saiu de mim. Saiu de mim, Gilton. E é isso que muitos irmãos têm que orar a Deus, para que Deus, Jeová Deus, tire esse espírito mundano que está na vida e no coração de muitos que estão na igreja. É assim que Jeová Deus faz, é assim que o Espírito Santo de Deus faz na vida. Quando eu e você dá lugar a Deus, dê lugar a Deus que Ele vai mudar a tua vida. Dê lugar ao Senhor dos Exércitos que Ele vai mudar a tua vida. Eu acredito, porque Ele mudou a minha vida, Ele transformou a minha vida. Eu era menos que um cachorro. Porque vocês veem os cachorrinhos aí bem tratados aí, e eu era pior. Depois eu vou fazer uma live falando como era eu com meu pai. Mas primeiro eu pedi a Deus uma confirmação para que eu falasse isso hoje para vocês. Eu não estou falando da boca para fora não, irmãos. Eu estou falando de coração. E é por isso que tem muitas pessoas que saiu da igreja e hoje vive com o coração como se fosse uma pedra. Aí põe a culpa ainda em Deus, põe a culpa no Espírito Santo de Deus. Não, a culpa é minha, eu que sou errado. E eu peço a Deus para me mudar e me transformar. Eu peço a Deus para me mudar e me transformar. E o irmão falava para mim ontem, irmão, você pode orar por mim? Eu lembrei aqui agora, louvado seja Deus. Falei, ora, irmão, qual é o seu problema? Ele falou assim, rapaz, é a minha saúde. Falei, pronto, nós estamos aqui para orar pelo irmão. Até pelo inimigo eu oro. E não é difícil não. Eu falei, já foi, mas agora não é não. Não é difícil orar pelo inimigo não. Pelo aquele que lhe persegue, por aquele que deseja seu mal, aquele que tem inveja de você. Não é difícil orar por ele não. Sabe o que é que você faz? Você se aquebranta diante de Deus e se coloque na posição dele, para você ver o que é que o Espírito Santo de Deus vai fazer na sua vida. Você vai chorar a dor daquele que está te perturbando. Porque hoje, irmão, há um espírito de revolta no mundo. Um espírito de revolta no mundo, um espírito de inveja, de confusão, de contenda, na vida de muitos jovens, na igreja, na vida de muitos jovens, nas casas dos seus pais, que não obedece os seus pais e vai para a igreja. Ora, se ele não obedece o pai, que cuidou dele, que deu o leitinho a ele, da mãe que deu de mamar, deu as tetas para ele, como é que ele vai respeitar o pastor? Como é que ele vai respeitar o obreiro? Me diz. Ah, mas na igreja é uma benção. Vai ver como é ele dentro de casa? Treiteiro, armador. Vai ver como é. Então é esse o Espírito Santo de Deus e da verdade que eu estou dizendo para você. Para muitos que são evangélicos, para muitos que se diz cristão, crente e está dentro da igreja. E o pastor tem que fazer o quê, irmão? Chamar o irmão e dizer, irmão, é assim. Você vai ver a igreja como vai ficar uma benção. Faça isso, pastor. Faça isso. Quando tiver um irmão contendeiro, igual como eu era, chame ele. O pastor uma vez me falou assim, tem irmãos aqui que grava tudo. Eu falei,
Mas eu gravava pra quê? Pra compartilhar, pra isso, aquilo? Não. É pra eu ficar ouvindo e botando defeito nas coisas. A minha mulher sabe disso, que ela tá aí. Se fosse pra gente sair da igreja, a gente já tinha saído há tempo. Mas eu ia pra onde? Eu vou pra onde? Aí eu vou, chego em uma mesma coisa, chego em outra mesma coisa. Aí eu vou dizer que tô fazendo a obra de Deus? Que Deus é esse? Não, eu tenho que me consertar ali. Eu tenho que descer à casa do oleiro. Eu tenho que descer e pedir discernimento espiritual a Jeová Deus. A Deus, porque Deus tem o poder de transformar o coração do homem. Deus que entra. É Deus que entra no seu coração, se você der lugar. Aí o irmão me pediu, ore pela minha saúde. Eu falei, você andou 20, 30 anos comendo porcaria, comendo coisa ruim. Aí agora que sua saúde está assim, aí muitos. Aí você quer que a gente ore. Pois bem, a gente vai orar, pedir a Deus. Se Deus quiser, Ele vai mudar a sua vida. Amém? Se Deus quiser, Ele vai mudar a sua vida, para você dar glória a Ele. Porque tem muitos irmãos que vai para a igreja, é curado de uma lepra, é curado de uma doença. Em vez dele ficar agradecendo a Deus, não é agradecer o pastor nem os irmãos, não. Em vez dele ficar ali orando, intercedendo por outras pessoas, ele vai para o mundo, porque agora ele já está curado. É por isso que quando o irmão me chama para orar, o irmão, vamos orar para fulano, o que é que ele tem, o que é que ela tem, está enfermo. Senhor Deus, que seja feita a tua vontade. O Senhor é quem conhece ele, o Senhor é quem conhece ela. Seja feita a tua vontade. Se for para viver, que viva. Se for para morrer, que morra. Porque muitas das vezes, irmão, morre, Deus permite que morre para salvar a alma. E muitas das vezes Deus dá, eu acredito assim, Jeová Deus dá a chance para ver se ele muda ou se ela muda. Mas tem uns que não quer mudar. Tem uns que não quer mudar. Você lembra do filho pródigo? O filho pródigo tinha tudo em casa, tinha tudo na casa do pai. Ele achou por bem e por mundo. Aí foi para lá comer bolotas de porcos. Foi para ser humilhado. Sabe? Deus tem culpa nisso? Não, foi ele que quis. Eu e você, nós temos o livre-arbítrio. Você considere-se uma casa. E na tua casa, no teu coração, habita quem você quer. Você quer o ódio? Pronto, vai ficar o ódio. Você quer o amor? Vai ser o amor. Você quer a transformação? Vai ser a transformação. Você quer saúde? Vai ser saúde. Você quer paz? Vai ser paz. Você quer guerra? É guerra. Porque é você que escolhe. Veja o povo que está aí no mundo aí, fazendo política aí, dizendo que quer isso e aquilo, fazendo guerra entre eles, fazendo guerra. Porque se eu fosse um candidato, deixa eu falar isso aqui, já que estamos nessa era, se eu fosse o candidato, eu ia falar até do meu adversário. Olha, vocês votem em mim, mas o meu projeto é assim, assim, assim. Se você não quiser votar em mim, vote num outro, porque amanhã depois eu posso me juntar com outro. Mas eles não ficam fazendo guerra. E os crentes, muitos crentes, tá tudo no bolo. Tá tudo no bolo. E o pastor, coitado, né? O pastor, coitado, fica todo desconcertado com alguns tipos de irmãos, de obreiro e de irmãs também. Quando vai falar de verse, não pode. Quando vai falar de decência de comportamentos, não pode, né? Quando vai falar de honra, de procurar mudar a sua vida, não. Vive de fachada. Tem muitos irmãos que vivem de fachada. Um irmão me perguntou assim, um amigo, né? Me perguntou assim, a minha mulher, irmã, ele é assim mesmo? Não pergunte a mim não, pergunte a ela mesmo. Pergunte a minha esposa que vive comigo 24 horas, ela já sabe o quanto eu fui embaçado. Se você perguntar para ela hoje, o irmão Edson, diácono Edson, como era embaçado, muito, muito, muito embaçado, ela diz assim, tá melhorando. Quem me conhece é ela, né? É isso, meus irmãos. Então, meus queridos, nós temos que expulsar de nossos corações, de nossa mente, esse espírito mundano que causa dissensão, confusão e inveja nas igrejas. Se o irmão se veste bonito é porque ele tem condições. Se o irmão calça um sapato mais bonito do que o meu, glória a Deus. Mas eu sei que se eu trabalhar eu posso comprar um também. Não tem inveja. Se o irmão anda no paletó, eu posso comprar um também. Porque eu posso tudo naquele que me fortalece. E se ele me dá saúde, se ele me dá discernimento, eu posso comprar também. Não é ficar com inveja, não. Quando a irmã se veste bonitinho, fica com inveja. É o espírito ruim mesmo, que causa dissensão, confusão, o espírito da inveja. Foi esse espírito que matou Jesus Cristo. O espírito da inveja foi que crucificou a Jesus Cristo. Sabe?
que aqueles religiosos, aqueles sacerdotes entregaram a Jesus porque Jesus fazia milagre, Jesus fazia prodígio, e eles ficaram com inveja, pensando que Jesus ia tomar o lugar dele. Quando Jesus estava diante de Pôncio Pilato, e Pôncio Pilato perguntava: quem é tu? De onde tu vem? Ele já sabia que Jesus era filho de José e de Maria, mas ele perguntou porque ele queria ouvir de Jesus quem era ele. E teu reino, onde é o teu reino? Aí Jesus, ele responde quando ele quer. Assim disse Jesus: meu reino não é deste mundo não, porque se fosse desse mundo, meu pai já teria lutado para que eu não fosse entregue a ti. E Pilatos diz assim: você não vê que eu tenho poder de crucificar e te salvar? Jesus abriu a boca e disse: eis que poder nenhum é dado a ti, se não vier do alto. Aí eu vou ficar na igreja arrumando confusão com meu irmão, com minha irmã, e dizendo que estou servindo a Deus? Que Deus é esse? O Deus de confusão que está no mundo. Não é Jeová Deus não é Jesus Cristo não, que ele nunca foi de confusão. Ele foi de conserto e de transformação. Se conserte diante de Deus. Você vai viver feliz, você vive infeliz, angustiado, azedo, como se fosse um limão estragado por causa desse espírito mundano. Eu digo que já andou comigo. Mas eu pedi a Jeová Deus e ele tirou de mim. E eu não falo mal de religião nenhuma, não falo mal de pastor nenhum, o que eu falo é a verdade. Se tiver errado, eu digo que está errado. Se tiver certo, eu digo que está certo. Deus não me chamou para eu ficar acusando ninguém, eu não sou acusador. Acusador é o inimigo, não é eu não. Eu estou aqui para mostrar a verdade para você, porque Deus quer salvar você. E olha outra coisa que eu vou falar para você pelo Espírito Santo da verdade. A vinda dele está próxima, porque está se cumprindo tudo que está escrito nos dias de hoje. A palavra de Deus está se cumprindo nos dias de hoje. E você sabe disso, você que lê a Bíblia, você que ouve falar da Bíblia, você sabe que está se cumprindo. Aí você está na igreja todo desconcertado. E quando sai ainda vai colocar a culpa nos outros. A culpa é sua, não é minha nem de ninguém não. Se eu saísse, a culpa era minha, por isso que eu não tive argumento para sair. Porque o Espírito da verdade já começou a habitar em mim. E eu não tinha argumento. Se eu saísse da igreja, o que era que eu ia dizer? Que todo mundo sabe como é o meu comportamento. Irmão, você já viu lá, irmão? Você já viu o que o pastor fez? Você já viu o que o pastor... Rapaz, por que o pastor é isso? Ah, não, eu não concordo não, eu não concordo. Parei com isso. Parei com isso. Eu vou para a igreja cultuar, louvar a Deus, ouvir a palavra de Deus e ser transformado. Porque ele tem poder de transformar a vida. Aí tem uns que pensam que está comprando as coisas de Deus. Por isso que tem muitos que saem frustrados da igreja, porque trabalha, oferta, dizima, achando que está comprando a salvação. Você e nem eu compram a nossa salvação, não. Não é com dinheiro, nem com ouro, nem com prata, não. É com sangue. E foi Jesus que comprou. A mim é você. Você é comprado pelo sangue de Jesus Cristo, que derramou na cruz, no madeiro, por mim e por você. Aí eu não vou reconhecer isso. Aí tem dias que eu acordo, eu sei que o inimigo, ele é espiritual, ele é espírito, e ele quer se apossar. Tem dia que eu acordo e um desânimo, sabe, triste, parece que eu acordei mal. Aí eu vou na loja, vem uma tribulada, arrumar confusão, me falar coisa. Aí eu digo, oh, glória a Deus, eu disse, eu já sei quem é. Eu já sei quem é ele. É ele. Eu te conheço, peraí. Aí subo, venho em casa, aí começo a falar com Deus. Eu conheço Jesus. É ele que está atrapalhando. Mas eu sei que o Senhor é que tem poder de esmagá-lo. Eu sei que é o Senhor que tem poder de transformar a minha tristeza em alegria. Eu sei que é o Senhor. O Senhor disse que eu se ia chegar a ti. O Senhor se achega a mim. Que é para eu resistir a ele, que ele vai fugir de mim. O Senhor falou a Tiago, para Tiago dizer: olha, resista o diabo e ele fugirá de vós. Chegai-vos a mim que eu chegarei a vós. O Senhor não falou isso? E eu estou contigo, Jesus. Ele é o inimigo tentando tirar minha paz. E logo eu me alegro. Logo eu me transformo. Essa é a minha vida. E eu desejo que seja a sua vida. Essa é a minha vida espiritual e eu desejo que seja a sua vida, para você ter o Espírito da verdade na sua vida. Eu brinco com alguns amigos, eu falo: Edson, tu não é crente? Eu falei: sim, eu não posso brincar não, tu não é crente? Porque como é que tu vai à praia? Não sei. Eu não posso ir, não, eu não posso ir numa roda gigante, eu não posso ir num parque, eu não posso ir para lugar nenhum, não. O mar quem foi que fez?
A praia quem foi que fez? Agora tudo tem uns crentes que é santo, quer ser santo demais. Tudo quer espiritualizar. Vai ver como é que anda na casa dele. Vai ver como é que anda, trata a mulher dele, os filhos e os amigos. Vai ver como é que trata o pai e a mãe. Aí quando chega na igreja quer dar uma de santo, de espiritual, causando dissensão e confusão. Em casa e no lar. Irmãos, a pior coisa é um ser humano, deixa eu falar isso pra você. A pior coisa é um ser humano ser malquisto dentro de sua própria casa. Dentro de sua própria casa. A pior coisa é um ser humano ser malquisto dentro de sua própria cidade. Não tá vendo esses candidatos aí? Um vai receber 2.000, outro vai receber 3.000, outros 4.000 votos. Mas louvado seja Deus que eles são benquistos por centenas de pessoas. Mas isso eles não querem, quer a maioria, na verdade? Quer a maioria. Mas tem gente que é odiado pelos da família. Tem gente que é malquisto pelos da igreja. Porque ele tem um espírito ruim, um espírito mundano, que causa dissensão e confusão na igreja. Mas oremos a Deus que esse espírito saia de quem tem. Porque saiu de mim. Eu tenho prazer em falar para você, pastor. Eu tenho prazer pelo Espírito Santo da verdade. Que o senhor sabe disso. Que esse espírito saiu de mim. Saiu de mim. E hoje eu não o considero nem somente como um pastor, mas como um membro da família. Como um da família. Às vezes eu tô aqui, eu falo pra minha esposa, vamos tomar café hoje na casa do pastor. E pego aqui o Guaraná, pego o que foi, a gente vai pra lá. E vai ser assim sempre. E eu não vou chegar lá e não vou ficar falando de irmão, não. Conversamos a noite toda, não falei nada de igreja. Conversando sobre outros assuntos, é claro, mas nada de fazer contenda, fofoca com o pastor, com um irmão. Porque tem irmão, você via, pastor, o irmão ontem lá? Comentem sobre a mensagem, sobre a pregação, sim. Não tem nada contra. Mas fazer contenda, confusão, longe de mim. Isso acabou. Acabou. Glória a Deus. Irmão, o melhor remédio para o seu coração é a felicidade. Você não precisa ser rico. Você não precisa ter ouro, ter prata, ter inveja das pessoas que adquirem bens, não. Não. Você não vai levar, eu não vou levar nada para o cemitério. E o lugar que eu vou, o lugar que você vai, que Jesus foi preparar? Vai precisar de quê? De carro importado, de apartamento, disso, daquilo outro, de relógio de ouro, de coisa de ouro? Não vai precisar nada disso. E nesse mundo eu já vi gente feliz comendo em um prato de goiabada, aqueles pratos de goiabada, a pessoa feliz. E já vi rico triste comendo em porcelana de brindada, banhada a ouro. Já vi rico triste e pobre alegre. Mas sabe por quê? É o espírito. Não é nem só o dinheiro que traz felicidade. Que traz a felicidade minha e sua é o Espírito Santo de Deus. Amém, meus queridos? Eu louvo e agradeço a Deus por sua vida. Eu louvo e agradeço a Deus porque você está aí parado, assistindo. E espero a Deus que você compartilhe, porque esta é uma verdade da vida. Isso aqui não é oba-oba, não, para ganhar ibope, para ter seguidores, para você se inscrever no meu canal. Aliás, eu não vou nem falar mais assim para você se inscrever. Você escreve lá se você quiser. Eu vou continuar falando da mesma coisa. Você se inscreve se você quiser. Você compartilha também se você quiser. Porque eu vou continuar falando a mesma coisa até o dia que eu quiser e Deus permitir. Mas a verdade eu tenho que falar. E a verdade é uma só, é Jesus. Ele diz: eis que eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por mim. Você quer ir por atalhos da vida? Você quer ir por outras? Você vai se dar mal. Eu tenho que ir por Jesus e pedir a Ele que tire de mim o espírito mundano que causa dissensão na igreja. E pedir a Ele que habite em mim o Espírito Santo, que habite em você o Espírito Santo da verdade, do temor, de inteligência, de discernimento, de conselho, de paz, de amor. O Espírito do Senhor. Que Deus abençoe a sua vida. Que Deus abençoe a sua casa, a sua família. Que Jeová Deus possa tocar no coração de cada um, daqueles que estão tristes, abatidos,
daqueles que estão passando por luta. Eu não sei qual é a sua luta, qual é a sua dificuldade, mas Deus sabe. Eu não sei qual é o seu problema, mas Deus, Jeová Deus e Espírito Santo sabe. Eu não sei onde você está escondido, mas Jeová Deus está te vendo. Eu não sei qual é o seu pecado, mas Deus sabe qual é. E você sabe qual é. Muitas das vezes que nós cometemos pecado, o Espírito Santo nos entristece e nós sabemos que é um pecado que estamos cometendo. E o adversário, ele vai nos acusar. E eu peço a Deus, Deus, me perdoe que eu pequei. Eu sou um miserável, eu sou um pecador. Mas sei que o Senhor é bom. Eu sei que meu acusador está diante do Senhor para me acusar o meu pecado e minha transgressão. Mas eu te digo, não deixe minha alma cair em tentação. Não deixe-me cair em tentação. Porque os desejos carnais estão aí, o mundo está aí, só tragando o jovem. Eu estava conversando agora com meu filho, que depois eu voltei a fazer uma live falando de jovens, de comportamento, de tatuagem, de brinco, de bebidice, de fumar, de droga. Eu posso falar disso, meus irmãos. Não que eu experimentei, mas eu já tive a oportunidade disso tudo. Eu já tive vontade de fumar maconha, já tive vontade de fazer coisa errada, mas eu louvo e agradeço a Deus que eu não fiz. E muitos jovens hoje estão perdendo sua saúde, estão perdendo sua vida por conta desses desejos, desses prazeres carnais. Não é de Deus. Aí depois que você estiver doente, você vai pedir a gente para orar por você. E nós vamos orar sim. Agora Deus vai transformar e mudar a sua vida se Ele quiser. Não é se eu quiser, não. Muitas vezes até pro hospital, o médico joga lá, deixa aí. Ele não se cuidou, eu vou cuidar dele, deixa aí. E Deus dá uma chance. Você sabe do que eu estou falando. Você sabe o que eu estou falando. E Deus é bom. Deus é maravilhoso. Eu agradeço de coração a cada um de vocês. A cada um de vocês, em nome de Jesus. Que Deus abençoe grandiosamente a sua vida, a sua família. E que o Espírito Santo de Deus habite em você e em seu coração. Amém? Louvado seja Deus. Até a semana que vem, se Deus permitir.